Sabe quando a gente escuta uma música e lembra de outra? Pois então. Música Tessen. Déjà vu. Salve, salve amigas e amigos do Música Tessen, eu sou Eduardo Osório e está começando agora mais um Déjà Vu, o podcast aqui do Música Tessen que traz músicas que lembram outras músicas. No episódio de hoje a gente vai ficar com uma batalha lá pela Inglaterra, com duas bandas importantíssimas, cada uma a seu tempo, no rock inglês, e duas bandas que eu gosto muito. A gente começa falando por aqui daquela que eu aprecio mais pelo fato de ser uma banda contemporânea a mim, né? É uma banda que pegou a minha juventude, uma banda que ainda está na ativa. Eu tô falando do Arctic Monkeys, uma das minhas bandas favoritas, e ela vem aqui como a banda copiadora, digamos assim, ou a banda, pelo menos, que lançou uma música que lembra uma outra de tempos atrás. Isso porque em 2013 os Arctic Monkeys lançaram seu quinto álbum de estúdio, o AM, disco que foi lançado em setembro de 2013, disco que chegou no topo das paradas britânicas e chegou ao 6º lugar da Billboard. E um dos singles desse disco é a música Arabella, a quarta faixa do álbum, música que foi inspirada na Arielle Vandenberg, que é a ex do Alex Turner. Alex Turner, o vocalista, guitarrista, compositor, líder dos Arctic Monkeys, que tem ainda, né? Jamie Cook na guitarra, Nicole Mailey no baixo, Matt Helders na bateria. Essa música Arabella, além de ser inspirada na ex do Alex Turner, ele também se inspirou no filme Barbarella, um filme de ficção científica de 1968. Só que tem mais uma inspiração ainda que o próprio Alex Turner assume. A semelhança aqui não é mera coincidência, porque o próprio Alex Turner diz que realmente é uma música que influenciou ele e ele colocou, não por acaso, esse riff na música Arabella. Pra gente entender um pouco melhor, então vamos ouvir esse trechinho, porque Arabella, lá pelas tantas, chega nessa parte aqui. My days end best when the sunset gets itself behind that little lady sitting on the passenger side. It's much less picturesque without her catching the light. Esse então é um trechinho de Arabella, música do Arctic Monkeys, lançada em 2013 no disco AM. Acontece que 43 anos antes, outra banda inglesa lançou essa música aqui. Generals gathered in their masses, just like witches at black masses. Evil minds that plot destruction, sorcerer of death's construction. Esse então um trechinho de War Pigs, faixa que abre o segundo disco do Black Sabbath, Paranoid. Bom, e como eu falei, né, 43 anos antes, ou seja, 43 anos antes do AM ser lançado, porque Paranoid foi lançado em 1970, em setembro também de 1970. E para quem acompanha aqui os podcasts do Música Tessen, sabe que no retrospecto a gente faz essa volta de 50 anos no tempo. Então, em setembro teremos o Paranoid como um dos discos a serem comentados e falados no retrospecto. Vocês acompanham, claro, os podcasts do Música Tessen pela salvesintonia.com. Bom, mas vamos falar aqui de War Pigs, essa música que claramente, explicitamente e declaradamente inspirou Alex Turner na faixa Arabella. War Pigs abre o segundo disco do Black Sabbath, essa banda influentíssima, uma das pioneiras do heavy metal, que saiu então em setembro de 70, é o segundo disco da banda. Eles tinham lançado a estreia, o disco homônimo, em março também de 70, aliás nós falamos, né, nesse disco no episódio de março do
retrospecto. War Pigs é basicamente uma canção, uma das canções mais clássicas do Black Sabbath, e é uma música anti-guerra, né? Alguns integrantes da banda que era formada pelo Ozzy Osbourne nos vocais, o Tony Iommi na guitarra, o Geezer Butler no baixo e o Bill Ward na bateria. Alguns integrantes dizem que ela é uma música contra a guerra do Vietnã, né, que era a guerra daquele momento. Muitas músicas se influenciam nesse episódio lamentável da nossa história, que foi a guerra do Vietnã, mas o Ozzy Osbourne diz que não, que eles nem sabiam muita coisa sobre a guerra do Vietnã, que ela é só uma música anti-guerra mesmo. E o nome War Pigs deriva de Walpurgis, que é, na verdade, uma celebração pagã muito antiga, que aqui a banda faz uma relação com a bruxaria e com o satanismo, né? Eu ia falar, não vou deixar de fazer uma certa crítica a essa deturpação do paganismo e dessas celebrações ancestrais, porque não tem necessariamente a ver com práticas satânicas. Walpurgis ou Valpurgis, inclusive, é uma celebração que foi uma das tantas, né, que foi aí apropriada pela própria Igreja Católica com o hoje conhecido dia de Santa Walburga, até numa tentativa, a gente sabe que a Igreja Católica se apropriava de elementos da cultura pagã para, né, trazer para si novos seguidores que já estavam acostumados a seguir uma certa tradição. Então a Igreja Católica dava um jeito de colocar, né, nos seus ritos essas festividades. Não foi diferente com o Walpurgis. Acontece que eu ia fazer essa crítica direta ao Black Sabbath, que é interessante também porque é uma banda de metal e tem sempre essa outra deturpação, né, de sempre se associar bandas de metal e a sonoridade do metal com o satanismo. Aqui, na verdade, eles estão pegando o Walpurgis e trazendo e fazendo nisso que eu considero uma deturpação, mas para criticar o mal e não para se apropriar e defender deles, o que é normalmente associado pelo senso comum a bandas do metal, né? Então eles fazem essa associação e criticam aquilo que eles chamam de ser o mal, né? Que no caso aí é simbolizado pela guerra, né? Então por isso uma canção anti-guerra, uma canção contra o mal. Agora, o fato deles terem, até numa entrevista, né, eu não lembro se foi o Tony Iommi ou qual deles que falou, que, bom, o Walpurgis é como o Natal para os satanistas, então a gente queria falar desse evento, dessa festividade satânica, para criticá-los e criticar, então, fazer essa associação com a guerra, com o que é considerado o mal. Isso é o que eu criticaria enquanto uma deturpação do que seria o Walpurgis, só que também, em 1966, foi criada nos Estados Unidos a Igreja de Satã, ou seja, uma igreja satânica. E ela foi criada em 66, no dia, né, que acontece o Walpurgis. Então, em Walpurgis foi criada essa igreja, uma igreja que existe até hoje. Até aqui no Brasil se criou uma dissidência com relação a essa igreja satânica dos Estados Unidos, mas era uma coisa bastante recente, então, né, se foi em 66, a música é de 70, tinha provavelmente muito isso no ar. E é isso, né? Na verdade, se trata de uma celebração ancestral do paganismo, das bruxas, sim, das feiticeiras, mas não associando isso a algo do mal, a algo que seja exatamente, propriamente satânico. Assim como a Igreja Católica se apropriou de uma festividade ou de algo ancestral, essas pessoas também se apropriaram para fazer a associação com a Igreja satânica. E aí fica, né, no inconsciente popular aí que isso seria, portanto, algo do mal. A gente sabe, inclusive na letra, né, da música, o Ozzy canta das bruxas, né, como algo maléfico, né? E a gente sabe, né, quem estuda um pouco de história sabe que
deturpação da imagem das feiticeiras, das bruxas, é uma narrativa construída pela Igreja Católica para perseguir mulheres que não, principalmente mulheres, né, que não seguiam a doutrina católica e seguiam o seu culto à natureza, fazendo lá as suas magias com ervas, com pedras, cristais, e a partir daí se criou então, por conta desse poder hegemônico da Igreja Católica, uma noção de que as bruxas, as feiticeiras, essas mulheres que lidavam com elementos da natureza e manipulavam energias da natureza, eram pessoas do mal, e daí se criou então essa noção de bruxa associado a algo negativo, a algo maléfico. Mas enfim, tudo isso para falar sobre War Pigs, que é uma grande música, não deixa de ser uma grande música por conta disso. Inclusive a música se chamaria inicialmente Walpurgis, mas aí a gravadora achou que ia ser satânico demais e não ia conseguir vender, não ia conseguir chegar ao público, e aí eles trocaram para War Pigs, de Walpurgis para War Pigs, mas não trocaram a letra, mantiveram essa temática na letra. Duas baitas músicas, War Pigs, uma das mais clássicas do Black Sabbath, e o Arctic Monkeys, a banda, o Black Sabbath de Birmingham, o Arctic Monkeys de Sheffield. 4 décadas depois, Black Sabbath servindo de influência para o Arctic Monkeys fazer essa música Arabella do disco AM. O Arctic Monkeys segue na ativa, lançou em 2018 o disco Tranquility Base Hotel and Casino. O Black Sabbath já se desfez, terminou em 2006, depois retomaram a carreira, iam lançar o 20º álbum e terminaram a banda, inclusive no início deste ano de 2020, o Ozzy Osbourne assumiu, explicitou para todo mundo que ele sofre do mal de Parkinson. Então é isso, pessoal, esse foi o 4º episódio do Musicatessen Déjà Vu, trazendo aí o Arctic Monkeys se inspirando ou até mesmo copiando assumidamente um trechinho de War Pigs do Black Sabbath. Fiquem ligados nos podcasts aqui do Musicatessen, na salvesintonia.com, tu acessa esses podcasts também nas plataformas de streaming por aí, e nos sigam lá no Instagram, @musicatessen, tem sempre novidade por lá. Na salvesintonia.com tu encontra a nossa campanha de financiamento coletivo para que tu possa nos ajudar a seguir criando aqui os conteúdos para vocês. Tá certo? Até mais!